Boa noite. Esse é o 14º vídeo referente à apresentação sobre contatos, mestiçagens e contatos culturais, contatos e mestiçagens culturais, parte 1, que vai dos primórdios da civilização às grandes navegações dos séculos XV e XVI, feitas pelos europeus e pelos chineses. O tema que vai ser abordado hoje é a Península Ibérica no período medieval, quando houve a conquista por parte dos árabes e berberes da maior parte da península, onde se mantiveram por praticamente 8 séculos, do ano de 711 até o ano de 1492, quando os reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, derrotaram o reino de Granada e conquistaram a única parte que ainda estava sob domínio islâmico na península. Bem, a Península Ibérica, ela tem uma característica geográfica que a faz ser um ponto de contato, de passagem, tanto através dos Pirineus, que é a cadeia de montanhas que fica hoje na fronteira entre a França e a Espanha, com o ocidente e noroeste da Europa, pelo Mediterrâneo, com as porções central e oriental do mundo mediterrâneo e meridional, que é a África do Norte, e através do Estreito de Gibraltar com a África do Norte. E também, por suas margens atlânticas, também com o Atlântico Norte. A Península Ibérica foi um dos lugares onde mais cedo ocorreu a penetração da civilização, enfim, do mundo romano. E antes dos romanos, que conquistaram inicialmente a parte oriental, a parte do Mediterrâneo, e ao sul da península eles conquistaram depois das guerras com Cartago, as guerras púnicas. Antes disso, os próprios, tanto gregos, mais ao norte, perto de onde é hoje Tarragona, Barcelona, e os fenícios inicialmente, e a partir do século VII antes da era cristã, quando a Fenícia foi dominada pelo Império Assírio, através da sua colônia Cartago, se estabeleceram em todo o sul da Espanha, na bacia mediterrânea, inclusive com o porto de Cádiz, que fica na confluência do rio Guadalquivir. No interior da península, existia um povoamento bem antigo, que hoje são considerados os iberos, e desse povoamento depois houve eram povos ainda que não falavam a língua indo-europeia. Depois, por volta do início meados do primeiro milênio antes da Era Comum, entraram os indo-europeus através dos celtas e se formou a população celtibera. E existe um possível residual dessas populações não indo-europeias, testemunhado pela língua, que é a língua éuscara, a língua basca, que hoje é falada ainda nessa região autônoma da Espanha e em pequena parte do sudoeste da França também. Bem, vamos nos centrar mais no período em que ocorreu a invasão árabe, moura, muçulmana. Mas é importante ressaltar que a Península Ibérica, volto a dizer, e tanto mais a sul e a leste, com mais intensidade, foi a área fora da Itália mais antiga colonizada pelos
pelos romanos. Então a influência é muito grande, é profunda, além das influências anteriores, e existe um legado enorme, e que se expressa principalmente através das línguas. Na verdade, 4 línguas que são faladas hoje na península, fora o basco, o êuscaro, são línguas românicas. O catalão, mais a nordeste, o castelhano, o galego, mais a noroeste, na atual Galícia, e que este, por sua vez, está ligado e deu, de certa maneira, origem ao português, que fica na margem atlântica. No momento em que ocorreu, ou antes um pouco aliás, bem antes da invasão árabe, a península toda estava sob o domínio do reino bárbaro, dos visigodos. A parte sul ainda houve uma tentativa de reconquista pelo Justiniano, do Império Romano do Oriente, em inícios do século VI, da Era Comum, mas eles foram depois rechaçados. E os visigodos tinham a capital em Toledo, e eles eram essa elite visigoda, que logo de certa maneira, se fundiu com a elite ibero-romana existente, mas não completamente. Eles tinham uma dificuldade, porque eles vieram da região mais a leste da Europa, já convertidos ao cristianismo, mas ao cristianismo na sua versão ariana, que era uma heresia diferente da versão trinitária, e isso contribuía para um afastamento. Só em finais do século VII é que o rei Recaredo se converteu ao catolicismo. E existia também, é importante ressaltar, uma grande população judaica que se estabeleceu na península, desde o momento, talvez, em que houve a diáspora judaica feita pelos romanos depois das rebeliões, no século I e II da Era Comum. Então, é esse Estado enfraquecido por dissensões, perseguição a judeus, alternando com momentos de tolerância, que tinha a capital em Toledo. Esse Estado ele foi invadido e rapidamente conquistado pelos árabes, pelo califado omíada. A capital já era em Damasco, e dentro do exército árabe existia uma grande quantidade de guerreiros berberes. Os berberes, que também seriam chamados de mouros, eram uma população daquela região que hoje é o Magreb, que se chama de Magreb, ou seja, o extremo ocidente do mundo islâmico, mundo árabe, uma população de língua da família afroasiática, entre as quais estão a língua semita. Ela é uma língua também semita, do ramo afroasiático, mas com características bem diferentes dos árabes, e foram populações que foram superficialmente cristianizadas durante o período final do Império Romano e mantinham uma grande independência. Foram conquistadas ao Império Bizantino pelos árabes no século VII, início do VIII, e contribuíram grandemente na invasão da península. O próprio chefe Tariq era um chefe berbere. A invasão, a ocupação se estendeu até a parte mais setentrional, a cadeia de montanhas ali que fica entre o mar, entre o Golfo de Viscaia e a costa norte da Espanha, onde se encontrou uma resistência de uma certa forma guerrilheira, assim, por populações que alguns depois se cunhou a versão de que seriam nobres visigodos que se retiraram, mas na verdade eram populações autóctones
convertidas ao cristianismo, mas não eram mais ligadas às populações tradicionais que existiam ali do tempo anterior à conquista romana, que se situam nas Astúrias. Depois de um certo tempo, até por quererem, por contato com os francos que vieram do norte, por querer também reivindicar uma continuidade com o reino visigodo, se estabeleceu uma versão que foi consolidada historicamente de que eles seriam descendentes dos nobres visigodos que fugiram. Alguns fugiram realmente, mas a dinastia era... Mas ficou durante longo tempo numa pequena franja ao norte, e na maior parte da península, se estabeleceu, então, o domínio islâmico. Os árabes eram no topo da hierarquia, mas os berberes tinham uma grande contribuição e também trouxeram uma população, os judeus se mantiveram, havia tolerância tanto com cristãos quanto com judeus, e houve um influxo também de populações escravizadas que vinham do leste europeu, eslavos, que eram traficados pelos nórdicos, tanto com os árabes quanto com o Império Bizantino, e deste com os árabes, houve esse influxo. A dominação islâmica, em primeiro lugar, logo houve já em meados do século VIII, quando houve a derrota dos Omíadas pelos Abássidas no coração do califado, uma parte da família Omíada, que tinha sede em Damasco, na Síria, se refugiou na Espanha, né, na região. É importante dizer que se chamava essa Espanha de Al-Andalus, que deu o nome da atual Andaluzia, e se estabeleceram na cidade de Córdoba. Córdoba, uma antiga cidade romana, se tornou a capital e uma das principais cidades de uma civilização extremamente rica, florescente, original, com a sua agricultura irrigada. Córdoba era a maior cidade da Europa e uma das maiores do mundo nas alturas do século IX, como a gente já havia mencionado em outras apresentações. E durante uns 2 séculos, essa reconquista cristã se restringiu a essa parte norte, e se formaram 5 pequenos estados. Um estado mais a leste, junto ao Mediterrâneo, cruzando os Pirineus em direção ao sul, que constituía o Condado de Barcelona, era vassalo, né, era subordinado ao Império Carolíngio. Ao lado dele, um pouco a oeste, também baixando os Pirineus, o pequeno reino de Aragão. Depois, ali onde tem a curva, onde o Atlântico deixa de correr na direção oeste e leste, passa a correr ao norte, a Navarra, o reino navarro dos bascos. Mais a oeste, inicialmente o reino das Astúrias, se converte no reino de Leão, depois Castela e Leão, e bem mais a oeste a Galícia, que já no século XII, a partir do ano 1139, há a separação e a formação do Reino de Portugal. A partir do século X, Al-Andalus deixa de se subordinar, mesmo já tinha uma independência para todos os fins em relação, mas uma grande interligação com o restante do mundo islâmico e árabe, mas deixa de se subordinar até nominalmente ao califado, que tinha sede agora em Bagdá. Começa a haver a dissolução, como a gente já viu, a
separação em vários diferentes estados desse mundo islâmico, e se forma o Califado de Córdoba. E no início do século XI, no início do século XI, é que vai começar a haver uma grande modificação, e que vai levar ao final dos 3 séculos seguintes a chamada Reconquista, restringindo-se o domínio muçulmano na península apenas ao pequeno reino de Granada. O que vai ocorrer inicialmente é a invasão do mundo. O que vai ocorrer inicialmente é uma dissolução do califado em pequenos reinos, as taifas, pequenos reinos, entre eles Saragoça, Sevilha, Badajoz, Valência, vários, e que começam a lutar entre si. Ao norte, os reinos cristãos já estão fortalecidos, já estão dentro do sistema feudal, tendo também uma influência que passavam a receber do norte através da França, e começam a avançar em cima dos territórios islâmicos. E nessa conjuntura, dentro da África do Norte, como é que estava a África do Norte nesse momento? É importante ressaltar que os islâmicos, os árabes e seus associados, os berberes, eles começam a se difundir em relação, atravessando inclusive o deserto do Saara, ocupando os seus oásis, e começam também a participar, a fazer conversões e participar de um rico comércio que já existia um pouco na época dos romanos, mas se fortalece, e que consiste em comércio que vai até a parte subsaariana, na parte do Sahel, que é a parte intermediária entre o deserto e a savana, e depois as florestas, e que consiste, de um lado, na importação de ouro, que vai ser muito importante para a economia monetária do Mediterrâneo e da Europa, importação de artigos como marfim, e escravos. Escravos, é importante ressaltar que escravizados, melhor dizendo, negros da África subsaariana, começaram a influir em todo o mundo islâmico e também na Península Ibérica, já nessa época. E a contrapartida para os povos da África subsaariana, que também começavam a formar estados, alguns pagãos, alguns já começando a ser islamizados, uma das principais contrapartidas, além dos cavalos, era o sal necessário e fraco. Aqueles vales do Níger, Senegal, onde haviam culturas e criação de gado, não tinham sal, e o sal vinha do deserto do Saara. Pois bem, nesse momento em que começa a haver essa cisão dentro da Península Ibérica, dentro da comunidade islâmica, coincide com o momento em que se forma, já bem ao sul do deserto, já quase próximo ao que hoje é ali o Senegal, a Guiné, se forma rapidamente um novo poder que é dirigido por muçulmanos berberes, que são os almorávidas. Os almorávidas, que têm
uma visão bem mais rígida do Islã do que a visão que existia dentro do Califado de Córdoba, e eles rapidamente conquistam toda a região do Maghreb e atravessam o Estreito de Gibraltar e se impõem a todas as taifas, a todos os pequenos reinos na Península Ibérica e detém por um tempo a Reconquista. O Império Almorávida não demora muito, se dissolve e entra outro grupo também de berberes, que são os almohadas. Também bastante fundamentalista, vamos dizer assim, e que recupera alguns territórios e detém por mais ou menos um século a Reconquista, derrota os cristãos no ano 1095 na Batalha de Alarcos, não consegue recuperar Toledo, que era uma das taifas também. Esse é o período entre os almorávidas e os almohadas, é o período em que surge o Cid Campeador, que é considerado um herói mítico da formação do Estado espanhol. Ele é um castelhano de Burgos e que vai ser o líder que vai conquistar Valência, e que, na verdade, ele era como é muito atestado em diversos trabalhos, como Em Busca de Cid, do Richard Fletcher, ele era digamos, um mercenário. Ele alternava apoio às chefias islâmicas e cristãs, aos reis de Castela, mas no final da vida dele ele estava com os castelhanos, porque a situação era muito mais fluida nessa época, bastante mais fluida. Bem, com a queda dos almohadas, na Batalha de Navas de Tolosa, rapidamente se abre caminho para a reconquista total e se formam, então, os 3 estados principais. Portugal termina a reconquista no Algarve, Castela e Leão, logo Castela, que se desloca sua capital mais para o sul, por um tempo a Valladolid, muito depois vai para Madrid, e Aragão e Barcelona se fundem numa dinastia catalã. A sua reconquista vai até Valência e se torna um estado marítimo, com um verdadeiro império, um grande império, como das cidades-estado italianas em todo o Mediterrâneo, chegando até a partes da Grécia. Castela espera para fazer começar o seu período de imperial, de colonização ultramar, a conquista de Granada, que só ocorre no ano de 1492, que coincide com o chamado descobrimento da América, ou seja, a chegada de Colombo nas Bahamas e depois as outras viagens. E Portugal, por ter terminado mais cedo, por ser voltado ao Atlântico, inicia as suas navegações, as suas incursões, já bem no início do século XV. E um dos elementos importantes é o próprio tráfico de escravizados negros da costa da África subsaariana. Antes de encerrar, é importante dizer que o legado cultural, o legado arquitetônico, o legado artístico da presença moura, árabe, judaica na península é inestimável. Não se resume apenas, se apenas se resumisse a 3 construções, que são a Alhambra de Granada, a Mesquita de Córdoba e o Alcázar de Sevilha, já seria magnífico, mas é muito mais do que isso. A influência das 2 línguas, do árabe e do berbere, principalmente do árabe, mas também do berbere, tanto na língua castelhana, espanhola, como na portuguesa, é também muito significativa.
e nas artes, na música, no modo de ser, embora se deva dizer também o seguinte: a Reconquista, no momento em que se quis formar uma identificação nacional, naquele momento do século XV, depois início do XVI, quando vai ocorrer a expulsão dos judeus, que foi depois do que ocorreu na Europa Ocidental, é muito importante que se diga isso, ela se dá na base da religião. Então, no mito de formação, assim, no ideário nacional, tanto de Portugal quanto de Castela e também de Aragão, talvez em menor escala, está, vamos dizer, a identificação cristã anti-moura, anti-islâmica. O restante da população moura, mourisca, os convertidos, criptoconvertidos, alguns chegaram a ser expulsos do país já em finais do século XVI, mas hoje, passado esse tempo, é inegável. E outro ponto importante é o seguinte, essa posição da península que abriu, de certa maneira, permitiu abrir o mundo para o bem e para o mal, a Europa para o Atlântico, de um jeito ou de outro. Bem, encerramos por nesse ponto aqui. Muito obrigado, boa noite.